Paz de Jesus, amor de Maria, estamos aqui, com a graça de Deus, para iniciarmos um novo projeto. Se vocês bem veem aí, né? Estou aqui com o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Bom, vou contar um pouquinho para vocês da minha jornada até aqui, para vocês entenderem um pouquinho. E aí, se você sentir no seu coração, né, após esse vídeo, de viver essa experiência comigo, você vai entender os próximos passos e aí você vai poder nos acompanhar aqui. Com a graça de Deus, será uma honra ter você aqui conosco nessa jornada com o Tratado de São Luís Maria Grimond de Montfort. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês nesse vídeo hoje como que eu, Maiarinha, cheguei até aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu, em 2019, iniciei, né, uma jornada de autoconhecimento da minha vida, porque eu estava num momento, assim, digamos assim, desiludida, sem entender muitas coisas. Muita coisa chegava até a mim de forma distorcida, de pessoas que falavam. Eu estava vivendo situações muito perturbadoras, assim, em todas as áreas da minha vida. Isso em 2018. E aí, em 2019, eu fiz 30 anos e falei com Deus. Falei assim, Deus, olha, eu vou fazer 30 anos. Alguma coisa precisa mudar. Do jeito que tá, não dá. Porque era em todas as áreas. Eu tava passando dificuldades, assim, que eu via como dificuldade, né? Eu não tinha direcionamento, eu estava meio perdida. E aí, Deus, com a sua infinita misericórdia, me colocou, né, num projeto entregou nas minhas mãos, assim, é incrível essas coisas, né? Um projeto chamado Bem Dizer. E a autora, né, desse livro, chegou esse livro até mim, a autora desse livro, a Gabi, ela fazia esse trabalho espiritual com as pessoas. E era um trabalho espiritual sem religião. Eu fiquei meio assim de princípio, mas pior do que tá, não podia ficar. E eu vi que falava de Deus, mas não tinha religião. Então eu falei assim, bom, coisa ruim não é. E realmente foi uma bênção na minha vida. Aí a partir disso eu entendi que eu precisava fazer terapia. Aí eu comecei a fazer terapia. Agora em 2022, maio de 2022, eu recebi alta da terapia. Então a minha vida assim já começou assim a tomar outros ares, assim, de uma paz verdadeira, que eu não estava sentindo mais. Só que, ao mesmo tempo, a partir de 30 anos, a minha vida, eu estava sentindo essa paz, porque eu estava buscando isso, através da espiritualidade, através da minha parte com Deus, porém, os desafios aumentaram muito. Meus pais ficaram doentes, morreram, né, de câncer. Minha avó sofreu um acidente e morreu. Eu passava por jornadas de tratamentos e os tratamentos para receber os nossos filhos e os tratamentos não davam certo. Então, eu sentia paz, mas a jornada começou a ficar muito perturbada. E aí, muita coisa aconteceu, gente, mas assim, eu sei que quando eu voltei, né, me entreguei assim em confissão pro padre, eu falei assim, padre, eu sei que foi um caminho de Deus, porque eu só consegui por conta desse estudo da espiritualidade, da minha parte com Deus. Que talvez eu não ia conseguir. Eu tô resumindo aqui, mas foram muitas coisas que eu passei, muitas coisas mesmo. Eu estou só resumindo as situações muito agravantes, porque em cima dessas mortes, doença, teve muitas coisas aqui embaixo. Que não cabe, porque, graças a Deus, eu recebi essa graça de Deus me curar de cada etapa de tudo isso. E aí, quando foi em setembro, eu recebi um convite da minha vizinha e fomos para um retiro da comunidade Aliança de Misericórdia, a comunidade essa que nós fazemos parte. E nesse retiro, a minha mente assim abriu de uma forma assim, eu ficava assustada. Eu olhava para o meu marido olhava para mim, a gente se assustou com tudo que a gente escutou lá. Sabe, uma reviravolta? E nisso, era a época da quaresma de São Miguel, eu pedi pra minha sogra, que ela sempre falava da quaresma, eu nunca conseguia fazer certinho.
No ano anterior eu até fiz, mas sozinha, mas alguns dias eu perdi. Aí nesse ano 2021 eu falei assim, Rô, vamos fazer junto? Ele falou assim, vamos? Então tá, beleza, fizemos a quaresma. E através dali a nossa vida assim, né, deu uma guinada. Nós iniciamos o processo a partir depois dessa quaresma, foram muitos frutos. E um deles foi o processo para receber os nossos filhos através da adoção. Então foi uma graça muito grande, porque não sei porque eu não conseguia me abrir a isso. E aí Deus foi me mostrando e eu fui me abrindo a isso. E aí, junto com a quaresma de São Miguel, eu conheci o Exército de São Miguel, que é muito devoto, participa e faz todo ano a consagração lá com todas as pessoas. Então, em setembro, outubro de 2021, eu já conheci o tratado. Só que eu conheci o tratado e na minha cabeça ficou assim, você tem que entregar tudo para Deus, você precisa entregar tudo. Falei assim, nossa, eu, Maiara, entregar tudo. Eu não conseguia nem falar a frase que eu tinha aprendido com a Gabi. O que Deus quer pra mim, eu quero. Né? Eu não conseguia verdadeiramente viver esse sentimento. Porque falar é fácil, falar eu até falava. Mas ter essa certeza dentro do meu coração eu não conseguia. Será mesmo que Deus... Se Deus quiser que eu morra amanhã, que eu pegue uma doença no ar, será que eu quero? Eu não conseguia me entregar verdadeiramente essa frase, porque eu sou assim, ou eu vou ou eu não vou. Não tem essa assim, eu vou mais ou menos. Não, eu queria ser de corpo e alma. E aí eu não sentia essa força. Hoje eu percebo que não era o momento. E aí, para as grandes surpresas, na verdade eu tive um sonho, que foi um sonho profético, onde eu estava com a minha cunhada, eu lembro exatamente, passando por várias... Era uma guerra muito grande, eu não me esqueço desse sonho, porque há poucos eu tive outro sonho profético, então hoje na época eu não sabia que era um sonho profético, mas hoje eu entendo, era uma guerra onde eu passava eu conseguia passar, ela ia de um lado, pegando alguns, eu ia de outro, pegando outros, aí a gente passava por vento, por chuva, por mato, por trilha, a gente passava por várias etapas, e no final tinha que chegar numa praia muito bonita, que tava todo mundo lá salvo. Aí chegava nessa praia, o Rodrigo tava lá, aí o Rodrigo falou assim, nossa, eu achei que vocês não iam conseguir. A gente falou assim, nós estávamos preocupados com você, onde que estava o Rodrigo? E o Rodrigo lá, lindo e belo, pleno, esperando a gente chegar. E a gente chegou, é como se fosse se a gente tivesse sido salvo, né? A gente passou por toda essa tormenta. E isso aconteceu, não dessa forma, porque o sonho eu não entendi na época, mas hoje é muito claro para mim que viria uma batalha espiritual muito grande na minha vida. E esse dia chegou, no dia 3 de janeiro de 2022. E aí nessa batalha espiritual de quase morte, que foi um acidente que a minha família passou, nesse momento eu entreguei para Deus verdadeiramente essa frase, o que Deus quer para mim eu quero. Aí eu entreguei, eu lembro que eu fiquei 4 horas sozinha, né, esperando, porque tava todo mundo, cada um fazendo alguma coisa. Aí eu fiquei 4 horas sozinha. Eu me ajoelhei no chão e falei assim, Deus, é o seguinte, eu tô entendendo que o negócio pro meu lado é ou não é. Não tem essa de, tô com preguiça, não quero. Eu entendi que o Senhor quer que eu me lance. Porém, eu não entendo. Eu faço muito pelo que eu acho, pela minha cabeça as coisas. Bom, o certo é isso, eu vou lá e faço. Eu não sei o que o Senhor quer pra mim. Eu nunca consegui entender, porque... na minha cabeça, né? Eu acho que é uma coisa e não é, eu acho que é outra e não é, eu sigo um caminho e não é. Então, né? O Senhor precisa ser, o Senhor me conhece, o Senhor precisa ser muito claro e objetivo. Mostrar assim na minha cara, para que eu não fique com dúvida. Porque até o processo de adoção não estava andando pra frente. Ele empacou numa situação lá que eu não conseguia resolver. Então eu falei assim, não sei, o Senhor colocou no meu coração, a gente se abriu e agora a adoção não vai? O processo, né, que é um processo... Como que é? Não tô entendendo, né? Me mostra que eu quero entender. Então, a partir de hoje, o que o Senhor quer pra mim, eu quero. E sabe quando você fala com uma entrega? Só que assim, eu pedi pra ele, poupe a vida, né, do meu cunhado. Independente se o senhor fizer isso ou não,
mas se possível, os anjos, aí comecei a pedir o São Miguel e toda a milícia celeste para ir ali naquela cirurgia, porque meu cunhado perdeu a perna na hora do acidente. Então a cirurgia era muito grave mesmo. E aí eu pedi para toda a milícia celeste, porque eu já estava muito conectada com o arcanjo São Miguel Arcanjo. E aí eu pedi, né, a intercessão dele, mas quando eu terminei essa conversa, eu só conseguia rezar Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. E eu não conseguia rezar mais nada, eu me concentrava, porque eu já sabia a oração de São Miguel, Pai Nosso, várias, né? Porque eu já estava mais conectada com tudo isso, só que eu não vinha outra oração, não vinha. Eu tentava e não vinha. Aí eu peguei e falei assim, bom, vou continuar então, se é Ave Maria, eu vou rezar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E nessa hora veio no meu coração o tratado e essa entrega a Jesus Cristo, o tratado, né, ao meu entendimento. Eu vou falar aqui um pouco para vocês no decorrer da nossa jornada aqui do tratado. O que para mim, né, veio como entendimento não significa que é a verdade absoluta. Eu já peço desculpa se eu falar alguma coisa errada. Eu fiz essa experiência, né, de consagração 2 vezes. Agora, se também for a vontade de Deus, será a 3ª vez. Então, eu queria já desde o começo falar sobre isso, mas eu queria esperar. E eu não queria conforme a minha vontade, como eu disse pra vocês, né? A partir daí eu fui vivendo experiências muito sobrenaturais, o que Deus queria que eu fizesse. E o nosso primeiro projeto aqui no YouTube foi a novena de 276 dias, né? Do 9 meses com Maria. Quem estava aqui comigo sabe. Do dia 25 de março ao dia 25 de dezembro, nós vivemos o Diário do Padre Luiz. Para quem não conhece, ele tem um livro de 9 meses, é um diário, como se fosse um diário devocional de Maria, vivendo 9 meses com ela, gerando o menino Jesus no nosso coração. Então hoje eu percebo que a minha vida inteira foi, né, através de Deus mesmo, Deus me guiando, Deus mostrando. Só que por um determinado tempo da minha vida eu achava que não, que era eu, ou que Deus não estava comigo. Mas hoje olhando, né, até eu tô olhando para uma foto aqui nossa do casamento, eu me casei com 20 anos. Quem que se casa? Eu tinha 19, né? De 18 eu já queria ficar noiva, aí ficamos noivos, aí casamos. Aí eu penso, Deus, às vezes eu ficava me perguntando, por que eu casei tão nova? Hoje eu tenho a plena convicção desse caminho de Deus, que Deus está conosco o tempo todo. Então, se você tem alguma dúvida disso, caminhe comigo nessa jornada, que você também, assim como aconteceu comigo, vai abrir o seu horizonte, você vai entender assim como aconteceu comigo. Eu entendo cada pedaço da minha vida hoje, que tudo nele fazia parte desse plano perfeito de Deus para eu estar aqui hoje. E o nosso começo, como eu disse, foi com a novena dos 9 meses. Nós vivemos 9 meses aqui no YouTube. Não foi porque eu quis, foi porque eu queria muito. Depois que eu participei, né, da leitura do livro, entendi melhor e me entreguei verdadeiramente, eu queria muito entregar alguma coisa como um presente para Nossa Senhora e para Deus. E eu não queria o que a minha cabeça pensava um monte de coisa. Eu queria que ela me falasse o que ela queria. Aí eu lembro exatamente, no dia 24 de madrugada, eu estava rezando um rosário de madrugada com o Exército de São Miguel. Para quem não conhece, é o Instituto Hesed. 4 horas da manhã, era umas 4h40 mais ou menos. Eu comecei a sentir um calor, de suar, de pingar. E uma forte... Nossa, foi sobrenatural esse dia. E o Espírito Santo falou. Através a voz era como se fosse a voz de Maria para mim mesma. Grava a novena, faça a novena do livro. Eu já tinha feito no ano anterior, mas quando você faz assim, você faz meio por fazer. Você perde um dia, aí vai 2 dias depois, faz, mas compartilha com mais pessoas. Eu falei assim, meu Deus, mas como eu vou compartilhar com mais pessoas? Aí veio também, coloca no YouTube. Eu falei assim, meu Deus, mas eu nem tenho canal do YouTube, eu já tinha excluído todas as minhas redes sociais, isso não batia, mas não ressoava mais comigo. Eu falei, meu Deus, eu só tinha o WhatsApp mesmo e tava me afastando um pouco do WhatsApp, que não sentia muita vontade também. Eu falei, meu Deus, mas eu nem tenho canal do YouTube. Tá bom, eu sou obediente. E aí foi assim, eu não posso nem dizer pra vocês a graça que foi. Só um minutinho. Viver os 9 meses com Nossa Senhora. Porque nos traz tanta paz, né? Entender que ela, quando ela se entrega, faça-se em mim conforme a tua vontade,
o quanto feliz ela é, independente das dificuldades, né? Independente dela ter passado por ofensas, por ser criticada, por ser maltratada, por ser rechaçada por muita gente. Por Jesus ter nascido do jeito que ele nasceu, de forma tão simples, e ela não poder dar um lugar digno para ele nascer. Mas caminhar com ela me mostrou como é possível ser feliz, né? Deixa eu só um minutinho. Bom, é isso. A proposta hoje, né? Devido nós estarmos aqui juntos, é uma graça também que eu e meu marido vamos viver essa experiência juntos. Então não é por mim que eu vou gravar esse vídeo, é por ele, esses vídeos, é por ele, por todas as pessoas que desejam viver essa experiência de entrega total a Jesus através do coração imaculado de Maria. E talvez as pessoas não tenham muito tempo, como eu tenho. Eu confesso para vocês, esse ano foi um ano de bênção na minha vida. Eu trabalhei só meio período, com a graça de Deus, até aqui Deus tem me sustentado. Eu sempre trabalhei o dia todo, mas Deus me deu a graça de trabalhar meio período, e com isso eu tive tempo de me dedicar, estudar, viver algumas experiências que eu não tinha tempo antes. Então, devido a essa graça que eu recebi de Deus, eu vou aqui compartilhar com vocês essa graça do meu marido também. Por ele, não foi por mim. Ele decidiu por conta própria se consagrar, e nós, com a graça de Deus, se assim for a vontade de Deus, no dia 25 de março, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês todo esse processo, será no dia 25 de março, o nosso grande dia. Então eu me comprometo aqui por ele e por todos vocês que talvez queiram viver essa experiência de profunda paz e entrega a Jesus Cristo, com esse auxílio tão poderoso que nesses tempos Deus nos deu um auxílio, uma mãe no céu, que nos auxilia, porque é muito difícil, né? Por nós mesmos. Mas nós temos essa mãe. Só que ela só age se nós a chamarmos, a pedirmos, a clamarmos. Então foi isso, é um pouquinho do que eu aprendi. Eu vou compartilhar com vocês com vídeos de 10 minutos, né? Depois eu vou conseguir resumir. Para quem me conhece sabe que eu gosto de resumir livros. Escrito, né? Eu prefiro escrito, mas Deus tá me dando essa oportunidade aqui de falar, então é um processo que eu estou aprendendo ainda, mas confesso que escrever para mim é mais fácil. Eu sou professora, para quem não sabe ainda, mas Deus tá me pedindo esse novo, né? Que é vir aqui falar. Então é isso. Se você quiser viver essa jornada aqui comigo, para facilitar para você com os vídeos curtos, né? Vocês vão entender melhor no próximo vídeo que eu vou começar a falar. Esse vídeo só foi para introduzir um pouquinho da minha história, um porquê que eu cheguei até aqui, porque às vezes a pessoa me conheceu antes, aí tá me vendo agora, fala, nossa, o que aconteceu com a Mayara? Aconteceu muitas coisas com a Mayara, mas que eu posso dizer que meu choro é de alegria, é de felicidade, é de verdadeiramente a paz, né? Não é a paz que me poupa dos problemas e dos sofrimentos e das dificuldades, não é essa paz, é a paz que antecede todo o entendimento. É uma paz que vem de Deus, não vem de mais ninguém. E esse eu tenho certeza que foi o caminho com Maria, eu não tenho dúvidas, que me faz me tornar um pouquinho mais agradável a Deus, e aí eu consigo me abrir para as coisas do alto. Consegui me abrir mais para as coisas do alto. Então, é isso que eu gostaria de deixar para você como primeiro vídeo. Se você sentir no seu coração, venha conosco nos próximos vídeos que você vai entender melhor um pouquinho sobre o tratado. E o meu intuito com esses vídeos é facilitar para você que não tem tempo. Assim como o meu marido é um homem muito trabalhador, tem uma jornada muito puxada. Eu sei que tem outras pessoas que fazem isso melhor do que eu, mas eu estou fazendo isso por ele e por todas as pessoas que puderem, né? É uma coisa que eu posso entregar. Eu entrego, né, isso para Nossa Senhora, em honra e glória a ela, por tudo que fez por nós, na minha casa, na minha família. Então, se você quiser, venha conosco. Um beijo, até o próximo vídeo e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau!